Boa noite, bem-vindo e bem-vinda a mais uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz. Hoje eu gostaria de saudar especialmente as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, estão tendo contato com a nossa casa, com a doutrina espírita. A vocês, em especial, eu saúdo na noite de hoje. Eu costumo falar que as temáticas que nós abordamos juntos aqui se chamam sementes, porque elas precisam de um coração para frutificar. A semente de hoje, ela vai tratar dos nossos vícios e virtudes, que são estudos essenciais para o conhecimento de nós mesmos, ou como diria Joana de Ângeles, o espírito de Joana, o autodescobrimento. Mas também são pontos essenciais para o nosso aprimoramento moral, a nossa progressão individual como espírito encarnado e, por assim dizer, da nossa ascensão espiritual. Então, seja bem-vindo você, para que nós tratemos dessa temática extremamente importante, a advinda dos conhecimentos da espiritualidade amiga, que está conosco a todo instante e nos rodeia. Mas, para começar a falar desse tema, que vai nos ajudar nesta caminhada de autoconhecimento, eu gostaria de que fizéssemos um exercício de imaginação. Que nesse momento, você ao me ver, pudesse imaginar que nós estamos em um salão de palestras enorme. Muitas cadeiras com pessoas sentadas sobre elas. Você está em uma dessas cadeiras no salão. Gostaria que você pudesse figurar a sua imagem em uma dessas cadeiras e imaginar que eu estivesse no púlpito, ao microfone, fazendo a seguinte pergunta para a plateia. Temos nós vícios ou virtudes? Acredito que um grupo dessas pessoas sentadas às cadeiras poderia dizer que tem virtudes. Apostariam na palavra virtude. Porque já estão há um tempo nesse aprimoramento, nessa reforma íntima, já estão há algum tempo nos estudos e entendem que todo esse tempo delongado já foi suficiente para minorar aquilo que acreditavam ter como vício. Outro grupo, porém, vai dizer que tem vícios. Esse grupo assim pensa porque talvez esteja numa jornada de autorregulação muito rígida, uma autopunição excessiva. E quando nós estamos apregoados, nós não conseguimos identificar qualidades que já possuímos, ou às vezes a gente não dá valor aos pequenos passos que a gente já conquistou. Há um vício que a gente não mais efetiva e que já começa a se lançar num caminho de qualidade de virtude. Mas o nosso olhar ainda está mais fechado para o negativo do que para o positivo. Há um terceiro grupo, acredito eu, que seja a maioria dos que estão sentados na plateia, que diriam que a gente não tem vício ou virtude, mas vícios e virtudes. Este grupo carrega o que a gente vai trabalhar na noite de hoje, porque se pensarmos calmamente, o primeiro grupo que diz ter virtude, o segundo grupo que diz ter vício, estão numa percepção desfuncional da sua bagagem emocional. Enquanto que o terceiro grupo, que diz que tem vícios e virtudes, está numa percepção de maior inteireza de indivíduo, percebendo que o seu caminho é a jornada do ser espiritual ainda perfectível. Portanto, para ser inteiro, ainda carrega uma bagagem de mal e uma bagagem de bem, mas a acolhe
da mesma forma. Saiba que a espiritualidade amiga nos percebe tal qual esse terceiro grupo. Por isso é importante que, apesar da minha pergunta inicial parecer ingênua ou de fácil resposta, ela é fundamental neste momento de reflexão que teremos. Porque a gente precisa sair de uma base consciencial importante, que é essa base consciencial do indivíduo inteiro, do espírito inteiro. E essa é a forma pela qual a espiritualidade nos enxerga nesse atual momento. E é preciso que nós estejamos alinhados a essa visão, tal qual, pelo olhar de amor, eles já conseguem nos enxergar, saindo mais desse caminho de dureza ou do caminho de vaidade que a gente costuma oscilar na caminhada da vida. Por isso, a gente vai trabalhar hoje principalmente o Livro dos Espíritos. Nós costumamos trazer aspectos morais e de consolo no Evangelho, mas o meu convite hoje é para que a gente pudesse dar uma olhada em um outro livro tão importante quanto. Por isso, no meu início, na minha boa noite, eu fiz um convite especial àqueles que estão chegando por aqui. A vocês que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um pouco desse livro, nós trabalharemos o capítulo 12, que trata da perfeição moral. Portanto, de tudo aquilo que falaremos um pouco mais logo. Na pergunta 894 que Kardec faz aos espíritos, mostra essa base consciencial. Os espíritos dizem lá que, nos mundos mais ditosos, a virtude ela é natural. Ela é tão corriqueira que qualquer pensamento de mal, qualquer atitude de mal, seria uma grosseria, seria uma monstruosidade por parte daqueles que lá habitam. Dizem também, nesta mesma pergunta, em resposta a Kardec, que a Terra chegará um dia a esse mesmo nível, quando nós, que nela habitamos, pudermos compreender a caridade na sua verdadeira acepção. Portanto, eles dizem que nós estamos ainda muito longe da perfeição moral. E não dizem isso como uma crítica, dizem isso como um chamamento real para a nossa caminhada passo a passo. Porque, como disse, eles entendem que a Terra também chegará ao nível dos mundos mais ditosos, onde a gente empregar melhor a nossa caridade. Não em termos intelectuais somente, mas na prática verdadeira dessa concepção. Então, entendendo que eles já nos percebem desta forma, é por isso que a gente precisa caminhar com esse olhar agora, desse ser inteiro, que está passo a passo, rumo ao mundo mais ditoso, mas primeiro precisando observar o seu mundo íntimo antes do mundo exterior. Por isso, quando a gente trata de estarmos tão longe ainda da perfeição, eu gosto de falar de uma história que é conhecida, que é a história da janela. Ela descreve um casal que estão na sua casa, uma casa sempre rodeada de muitos vizinhos, e a esposa gosta muito de, ao estar fazendo comida, cuidando da casa, observar os vizinhos por sua janela. Diuturnamente, ela comenta com seu esposo: nossa, a vizinha já lavou as roupas, estendeu no varal, mas a meu ver, parece que ela não lavou foi nada. Olha como os lençóis estão amarelados. Dia seguinte, ela tece comentário semelhante. Você já viu a camisa do esposo dela? Como que está também cheia de manchas? Como ela consegue ser uma esposa tão irresponsável, tão sem cuidados com a sua própria família, com seu companheiro?
No dia seguinte, ela volta com a mesma inquietação e vira para o esposo e fala: realmente ela não tem jeito. Mais e mais roupas coloca, mais e mais coisas descuidadas nós vimos. Será que ninguém vai ter coragem de falar algo para ela? Como ela pode ser tão sem compromisso com o seu lar? O esposo, que já está meio que habituado ao mesmo comentário da esposa de todos os dias, às vezes assina com a cabeça, às vezes faz uma concordância com poucas palavras, até que chega um dia que ele precisa fazer uns ajustes nas janelas. Alguns parafusos meio soltos, e aí ele pega a caixa de ferramentas, conserta tudo, ajeita tudo direitinho. No dia seguinte, quando a esposa vem fazer aquele querido comentário sobre a vizinha, ela, por tamanha surpresa, diz ao marido: nossa, acredito que finalmente alguém foi lá e falou com ela. Olha como está alvinha a toalha de mesa, não tem uma mancha, nem amarela está mais. Finalmente, ai, graças a Deus, tomara que agora ela tome um rumo nessa vida familiar dela. Quando ela se cala, o esposo vira para ela e fala: querida, na verdade, não há nenhum problema com a vizinha. Ontem eu consertei alguns parafusos na nossa janela e aproveitei para limpar os seus vidros. Nós agora temos uma visão mais realista do que está lá fora. Essa história vem para dizer que durante muito tempo da nossa vida, a gente ocupa nosso mundo energético, a nossa psique, em apontar os defeitos alheios. Então a gente faz isso de forma consciente, outros momentos de forma inconsciente, consciente, vai alternando. Mas grande parte disso vem porque a gente prefere debruçar sobre o externo do que observar o que está em nós. É muito mais fácil, a todo momento, eu buscar elementos que não me compõem para que eu ocupe meu mental, a minha vida, o meu tempo, do que dedicar pequenos segundos, pequenas paradas, para olhar com um pouco mais calma o meu próprio espírito. E quando a gente debruça sobre os defeitos alheios, é interessante porque, além disso, divulgar que não estamos olhando para nós mesmos, é também um chamamento, porque a gente se pergunta: qual o propósito de divulgar os defeitos alheios? Por que a gente faz isso com tanta constância e não só uma vez? A gente dá palco para esses defeitos, para uma pessoa, para grupos e várias vezes. Kardec, sabedor das nossas fragilidades, fez essa pergunta aos espíritos. É a pergunta 903, que é tão perfeita na resposta que os espíritos nos dão, que esta em específico eu gostaria de ler para nós. Kardec pergunta assim: incorre o homem em culpa por estudar os defeitos alheios? E os espíritos dizem: incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, porque será falta com a caridade. Se o fizer para tirar proveito daí, para evitá-los, tal estudo poderá fazer-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede-se de vós, não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse
o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais ser avarento, sede generosos. Se ser orgulhoso, sede humildes, modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que não se possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Veja que a divulgação do defeito do outro começa com um propósito. Qual é o meu objetivo com essa divulgação? Eu, antes de fazê-la, me perguntei se eu mesma nunca cometi o ato que eu estou descrevendo daquela pessoa. Porque ao invés de divulgar os outros, eu não escolheria talvez fazer um estudo de mim mesma através daqueles aspectos que eu observei no comportamento do outro. É de fato necessário fazermos essa divulgação. E estamos nós estudando a lei de amor, de justiça e de caridade. Estaríamos sendo, de fato, caridosos com um defeito alheio que a gente jura que não faz e não tem, ou que, estando no lugar dele, jamais faria? Veja que os espíritos, eles são taxativos. Se você divulga que alguém é egoísta, seja você o oposto disso. Estude em você, contrário desse vício, tornando isso que você observou uma virtude no seu coração. Se você acha que alguém é muito avarento, estude em você a caridade que você faz. Porque muitas das vezes você a faz de maneira material, mas está esquecendo dentro do seu próprio lar de fazê-la de maneira moral. Então, perceber o outro é um presente de Deus para nos percebermos primeiro. E como a gente sabe que o mal ama uma plateia, os espíritos vêm nos lembrar que a gente tem que parar de ser esses que apontam, mas tentar ser aqueles que se estudam. Por isso, como a gente entende que isso é tão difícil e que esse movimento ainda é tão constante na humanidade, o convite da reflexão de hoje é: vamos entender os vícios e virtudes através de nós, da minha bagagem, da minha inteireza, como a gente citou lá no início. Esqueçamos um tanto as divulgações dos outros, mas que voltemos a essa bagagem. E para isso a gente precisa entender o que eles dizem sobre vícios e virtudes. Lembra que quando a gente fez o exercício lá do salão, havia um grupo que dizia que tinha mais virtudes porque já minorou com o que fez até agora os seus vícios? São esses que muitas das vezes são vaidosos com a qualidade até que de fato conquistou. Mas quando você pega essa qualidade e une ela à vaidade, você tira a potência daquilo que poderia ser uma virtude. Então, aquele grupo que diz ter mais virtude e que não só sabe disso no seu coração, mas também divulga a torta e a direito, que já avançou em vários aspectos, ele se engana, porque na questão 893, os espíritos nos dizem que não há hierarquia de virtudes. Que a virtude verdadeira é aquela que está mais próxima do não interesse próprio, muitas das vezes oculto. É quando nós, de maneira voluntária,
escolhemos trabalhar os nossos vícios e as nossas limitações quando elas já nos chegam. Quando a gente vem nessas más tentações de forma consciente e diz, hoje não, nesse momento não. E de forma voluntária consegue resistir à tentação do mal. Veja que eles dizem que não tem hierarquia. Então, talvez as qualidades que eu, Tássia, tenho sejam diferentes da qualidade que você, que me assiste, possui. Isso não faz de mim mais virtuosa do que você, e nem você do que a mim. Contanto que haja verdade todas as vezes que nós praticarmos essas virtudes que a gente diz já possuir. Veja que os espíritos usam a palavra oculta. Então não adianta eu caminhar por aí cheia dessas virtudes, mas ocultar o meu real pensamento sobre elas. Quando eu ajudo alguém, por exemplo, o que habita em forma de intenção no meu consciente sobre isso? É sobre eu me mostrar aos outros como uma pessoa caridosa? Ou é sobre me provar da própria espiritualidade que estou avançando? Porque, veja, na 897, Kardec também faz essa pergunta. Ele diz, mas e se eu estiver estudando os meus vícios e minhas virtudes em prol da minha vida futura? Teria algum mal em eu poder avançar, me orgulhar disso, sabedor de que eu estou tentando me melhorar para ter uma vida futura melhor? Os espíritos respondem que é válido o nosso interesse em avançar, mas que ele não pode ser uma chantagem para a vida que eu hei de viver, porque isso caracterizaria a minha atitude, ao invés de avanço, de egoísmo. Então veja, para ser meritório, ele precisa ser real, ele precisa ser verdadeiro. E aí é onde a gente cai ainda naquele primeiro grupo dos virtuosos, dos que se dizem mais virtuosos, né? Na 895, Kardec ele também fala que assim, tem homens que a gente consegue caracterizar como homens de bem. A gente convive com essas pessoas em vários aspectos da nossa vida, e aí a gente diz, nossa, fulano é um homem de bem. E por onde essa pessoa passa, ela vai tendo essa caracterização de homem de bem. E aí os espíritos pedem um pouco de cuidado com esse relato, porque eles dizem para nós que, lembra lá no início que eles falaram que estamos longe ainda da perfeição? Eles reforçam essa pergunta dizendo que tenhamos cuidado, porque basta que uma pequena coisa vira o interesse pessoal deste que a gente diz homem de bem, que já se desfaz as suas virtudes tão demonstradas aos outros. Então, eu de fato tenho virtude, por exemplo, eu de fato sou uma pessoa paciente, todo mundo me vê como mansa e pacífica, mas se eu falo algo que alguém discorda, eu já aumento o meu tom de voz e quero ter a minha fala como verdade. E, querendo ou não, venho com uma rispidez passiva, eloquente, mas que a gente sabe que está sendo uma irritabilidade porque o outro não concordou com aquilo que eu acreditava que era verdade. Então, se eu estou num ambiente que todo mundo concorda comigo, é fácil dizer que eu tenho como virtude a paciência. Eu percebo as minhas virtudes nos meus desafios. Por isso que a lei de sociedade, ela é importante. Porque a partir do momento que eu saio do individual, saio do escuro, saio da minha caverna e me ponho nos desafios da convivência humana, eu consigo realmente testar aquilo que eu digo que é uma virtude conquistada. Então, é ali onde eu vou evoluir.
é ali onde tem o meu progresso individual, onde eu acho que tenho uma virtude, me socializo, vejo que a minha virtude pode até existir, mas ainda é frágil e ela precisa ser reforçada. Se eu não vivesse com o outro, quem eu talvez pensaria que sou? Se eu vivesse apenas com poucos, quem eles diriam que sou? Se eu não fosse desafiada pelo diverso, como eu avançaria na minha caminhada? Então, olhemos, a construção da virtude requer a retirada da amiga vaidade dos nossos aspectos. Uma desnudez do egóico sobre isso. Requer que a gente desafrouxe nossos apegos à materialidade, porque a materialidade nos afasta do que a gente entende como necessidade espiritual. E esse é um outro ponto de confusão, e que também é importante falar na noite de hoje. Quando a gente fala sobre o apego, a gente fala de duas palavras: paixão e egoísmo. Ambas as palavras, elas fazem parte da acepção natural do homem. Nos foi dada a paixão e nos foi dado o egoísmo como instintos importantes. As paixões vêm no caminho do instinto de desenvolvimento de habilidades, de conquistas, muitas vezes conquistas essas de interesse da providência divina que o homem desenvolve em humanidade. Então, a paixão é que faz a gente caminhar. O egoísmo, também nato, ele vem para nos trazer proteção. Então, nosso instinto de preservação, de limites, quando estamos com os outros ou quando estamos em qualquer perigo. A questão da paixão e do egoísmo está no excesso. Por isso, os espíritos dizem para nós que a paixão é o excesso da vontade. Olha que conceito perfeito. A paixão é o excesso da vontade. Por isso mesmo que a paixão ela vem como o excesso do que eu vejo que é uma necessidade. O excesso do sentimento. Então, quando o que eu acho que necessito se extrapola, quando o meu sentimento sobre coisas ou pessoas extrapola, eu entro para o domínio das paixões. Mas, Tássia, qual o problema? O sentimento ele tem que ser, de fato, colocado na humanidade, uma humanidade ainda tão dura, tão fechada. Sim. Mas os espíritos dizem que todo excesso precisa ser trabalhado. Por isso que quando eu falei do apego, eu quis trazer a questão da paixão e do egoísmo nesse excesso que a gente precisa lapidar. Porque, por exemplo, quando a gente fala do apego material, há uma distorção cognitiva a respeito disso. As pessoas entendem que os ricos estão afastados de Deus, que os pobres estão mais perto, e que qualquer conquista material vai fazer de mim uma pessoa oposta à minha vida espiritual. Tanto aqui quanto no Evangelho, é dito de forma clara que o que afasta o homem de Deus não é ele ser rico ou ser pobre, porque a riqueza é um elemento neutro revelador. O único papel dela é, portanto, mostrar quem eu sou em ambas as situações. Então, a riqueza ou a pobreza, dependendo do coração que a recebe, pode fazer o mesmo mal. Então, eu posso ser um pobre, de maltrato ao outro, de maltrato a mim,
de quando conquisto alguma coisa já me torno avarento pelo medo natural da perda ou de vivenciar situações difíceis mais uma vez, por exemplo. Ou eu posso ser muito rico e ser pródigo, então eu sair esbanjando porque eu digo por aí que não me importa os bens materiais, então se eu quiser comprar 10 coisas, tudo bem, dinheiro para mim não importa. E o que é dinheiro? Veja que eu dei exemplos, mas que estar próximo de Deus pode ser feito nos dois contextos. E aí, onde Kardec pergunta, qual será que é o pior? Ser avarento ou ser pródigo? E os espíritos dizem, ambos. Ambos trazem em si irresponsabilidade com aquilo que lhe foi confiado em forma de empréstimo, portanto, temporário. Tudo aquilo que a gente faz na nossa caminhada, vem uma parte que é nossa da lei de trabalho, também lei natural, mas também vem uma parte da autoridade da providência divina. Por isso, de muitas riquezas que são destruídas à noite para o dia, sem a gente entender muito bem o que aconteceu, ou heranças que estavam vindo por um caminho se deturpam para outros caminhos. Então, é um trabalho conjunto, da ação do homem, mas também da providência divina. E aí ele diz que é uma irresponsabilidade. E o interessante é que ele finaliza falando que o avarento ainda é pior, porque ele está pagando 2 vezes. O pródigo esbanjou, então ele gozou daquilo que o bem material podia trazer para ele, e aí vai pagar por essa irresponsabilidade depois, do mau uso que poderia ter feito da sua fortuna para o bem. O avarento, contudo, retirou de si mesmo, ou dos seus próximos, ou de outros, o uso daquilo que tinha para realizar coisas, às vezes tirando dele uma vontade de uma coisa que ele gostaria, mas pelo apego material de ser avarento, nem ele mesmo gozou daquilo que recebeu. E aí os espíritos dizem, o avarento já está pagando em vida. Ele já começa então a pagar por tudo aquilo que deixou de viver, para além do que pagará por sua irresponsabilidade espiritual. Então a gente vê e se pergunta, uma paixão assim, que seja irresistível, que a gente não consiga conter, para os espíritos, o que a gente tem que prestar atenção é sobre o autogoverno. Quando eu estou em paixão, quem me governa? Sou eu que estou governando aquela minha vontade, que na verdade, quando em paixão, ela está em excesso, ou é a paixão que está me governando? Trocando em exemplos. Sou eu que governo o dinheiro que chega para mim, ou o dinheiro que me governa? Sou eu que governo o amor que dou aos outros? Ou é o apego àquele que estou apaixonada que me governa, que governa a forma como eu ajo, como eu falo, como eu crio os meus objetivos de vida? Então, o limite da paixão se dará sobre esse governo. Quem está governando quem? E é aí que a gente tem que olhar. Eles dizem para nós também que é fácil cuidar das paixões, mas que nós temos pouca vontade para nos frear a respeito disso. Que se a gente fizesse um esforço pequenino, a gente conseguiria avançar muito. E aí onde eu me lembro que o pensamento é o ensaio da ação. Então, quando o pensamento já chega em nós, é uma bandeirinha amarela sobre o que a gente vai concretizar. Porque se a gente descer mais um pouco e pensar no que diz, por exemplo, a Gênese, que o pensamento é uma energia co-criadora, a questão vai estar muito pior. Afastemos, fiquemos somente pensando que o pensamento, ele ensaia a nossa ação. Então, se toda vez que o pensamento chegar a mim, eu já tentar entendê-lo melhor, talvez eu agisse
em forma prática com menos paixão. Só que aí, Kardec também, né? Inteligente que ele vai e fala, como que a gente domina então quando aquela paixão foi irresistível? E aí os espíritos falam sobre isso que eu falei, mas eles falam um ponto importante. Eles dizem que quando a gente tem dificuldade demais de resistir a uma paixão, é porque o nosso espírito lá no íntimo se compraz com aquilo que a gente está fazendo. Já parou para pensar que no fundo a gente está tendo uma satisfação, nem que seja satisfação veladinha ali, de ter feito uma fofoca? Uma satisfação, como a gente falou, né, de divulgar os defeitos alheios, e no final eu tenho ali alguma coisa que está, né, me acalentando por eu estar com aquele mau hábito. Quais maus hábitos, ditos, portanto, vícios, a gente ainda tem, mas que, na verdade, a dificuldade não está em conter e colocar limite nesses hábitos, mas está em entender o móvel da minha paixão. Está em reconhecer que há em mim ainda algo que se satisfaz e se felicita com aquilo que no final é uma ação a favor do meu interesse pessoal. Não é a favor do coletivo, ou da lei de caridade, ou da justiça. Muitas vezes a gente fala, vou divulgar porque é preciso ser justa. E aí eles fazem. Na 911 eles dizem, compreende a natureza espiritual que procura reprimir. Vencê-las é uma vitória do espírito sobre a matéria. E aí a gente tem que prestar atenção nesse mal que a gente quer extirpar. Porque o egoísmo, ele é onde deriva todos os nossos vícios. E o egoísmo também é responsável por anular as nossas virtudes. Ele minoriza a potência daquilo que a gente precisa desenvolver. Por isso, uma das grandes soluções que os Espíritos nos trazem neste capítulo é desenvolver a caridade e aniquilar o egoísmo. Mas não aquele egoísmo que eu disse lá no início, o egoísmo que é o nosso instinto de preservação, mas o egoísmo disfuncional atrelado a essa paixão aqui descrita, ao egoísmo que me bota no meu interesse pessoal irrestrito e esquece que o outro também é uma dimensão parte de mim, e esquece que estar em espírito requer uma observância da minha caminhada. Por isso eu me atreveria a dizer que nós somos nossas virtudes, mas nós estamos nossos vícios. E esse é um chamamento importante, porque Joana fala muito isso para nós, o espírito de Joana de Ângeles. Sabe a necessidade daquela felicidade que a gente tanto busca? Pois está no entendimento de si mesma através da reforma íntima, através, portanto, desse estudo desses vícios e dessas virtudes. É esse o caminho que nos levará àquilo que a gente almeja e que não será um eco dentro de nós, porque talvez o material nos traga satisfações momentâneas e muito factuais, mas o estudo daquilo que nos traz virtudes é uma bagagem para além vida, é uma bagagem de uma felicidade real. E aí, os espíritos, eles dizem pra gente que é um grave erro a gente pensar que só de ter conhecimento a respeito disso, que a gente vai conseguir conter vícios e trabalhar virtudes. Eles dizem também que a moral sem ações é o mesmo que uma semente sem trabalhos, não dará frutos. Por isso é importante, como disse Joana, entender esse mecanismo como uma reforma íntima, e por isso que a gente precisa entendê-lo como uma caminhada de passo a passo, contínua, mas devagar, para que a gente não desrespeite essa inteireza de que tanto falamos ao longo daqui.
Praticar um pouco mais a abnegação na sua acepção saudável, para que a gente não comece a ser, né, aquele que guarda tudo para si, ou aquele que dá tudo para todo mundo. Quando a gente tiver dificuldade nas nossas tomadas de decisões, isso aqui que eu vou decidir hoje é um vício ou uma virtude? A 919, Santo Agostinho nos dá um indício de como que a gente pode fazer isso melhor. Essa atitude que eu vou tomar, eu posso comparar de um amigo. Se fosse um amigo meu tomando essa escolha, eu ia condenar ou ia valorar? Ele desce um pouco mais. Se você ainda assim não entender, pensa que é o seu inimigo, melhor dizendo, adversário, te observando. Se você estivesse fazendo uma coisa que fosse vista por uma pessoa que é adversária sua, que gosta de falar mal de você por aí, essa atitude, essa pessoa ia aproveitar para falar mal de você? 2 exercícios práticos para a gente entender se a gente está fazendo mais por nossas virtudes ou por nossos vícios. E por fim, eles dizem que a gente precisa se lembrar que a espiritualidade superior está à nossa disposição para nos ajudar a trabalhar essas questões, porque é da missão deles nos ajudar num mundo em que sejamos seres mais amorosos, que a nossa espiritualidade esteja mais avançada. Então, que peçamos auxílio aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, quando estivermos com dificuldade, com um vício específico. Talvez a gente pudesse, por mês, escolher um vício para trabalhar. Teríamos trabalhado ao longo de um ano 12. Durante 30 dias, 1. Escolhe só um. Não precisa pegar, né, toda a bagagem de bem e de mal. Escolhe um. Mas escolhe também uma virtude para você se reconhecer. Diga, veja, olha o que eu já consegui fazer. Então, se hoje eu tenho essa virtude, por que esse outro vício também não pode chegar a se tornar uma virtude para mim? E é aí, nesse entendimento, que eu peço que o seu coração esteja aberto à importância desse burilamento. Deixa que Jesus, como o nosso amor maior, seja o nosso exemplo primeiro de conduta. Seja o coração dele, o coração importante para se unir ao nosso, porque ele é conhecedor da verdade que a gente carrega. Ele também é conhecedor da pequeneza que ainda nos habita. Chame ele para a sua vida. Tenha o conhecimento, debruce-se sobre as obras básicas, veja o quão rico o livro dos Espíritos, como eu disse hoje, pode ser também para a nossa moral e também para o nosso consolo, para além das outras obras. Visite outras obras, mas deixe que Jesus seja o seu eterno leme encaminhado. Deixo aqui a nossa conversa de hoje com um trecho final de um poema importantíssimo de Maria Dolores, que gosto tanto de trazer nas palestras, mas hoje escolhi um específico que se chama Antologia da Espiritualidade. E ele diz: agradeço, Senhor, quando me disses não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso talvez fosse espinhos, na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamam-te o sim, que se me florescerem nessa existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus,
quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que eu não deva, não me atendas, Senhor. Muito obrigada.